hoje eu vou contar para vocês o meu segredo. Segredo que realmente fez com que eu deslanchasse a atividade de depilação. Eu consegui deslanchar ainda na minha casa, né? Com 3 meses como depiladora, eu já faturava R$ 3.500, né? Esse faturamento, R$ 6.500 com 3 meses. Ao longo desses anos, eu fui pesquisando por que tinha depiladora no mercado, com tantos anos de mercado, depiladora que ama o que faz, que se dedica, que gosta da atividade, que se preocupa com a cliente, mas nunca chegava nesse resultado. E muitas estão até hoje sem chegar. Não que a gente fique pensando só na questão do dinheiro, não é isso. Mas o que eu observei também é que as pessoas que chegavam nesse resultado, quando elas através de mim, quando elas me procuravam, era porque a preocupação delas sempre foi de entregar o melhor. Nunca elas estavam preocupadas com o dinheiro em si. Mas a preocupação era, eu quero entregar algo diferente do que todo mundo entrega no mercado. Essa era a frase que eu mais escutava, assim, quando eu ia dar um treinamento, né, que a depiladora vinha de lá e queria realmente fazer um trabalho diferenciado, né? Isso era assim, na hora que eu escutava isso, era música para os meus ouvidos, porque quando ela vinha com essa frase, eu tinha certeza que ela ia dar certo. Aí aquilo para mim era como se fosse música para os meus ouvidos. Por quê? Porque eu sabia, na hora que ela aprendesse o passo a passo que eu estava ensinando para ela, ela ia dar certo. Não ia ter jeito dela não dar certo. Mas ainda não é o plus, tá? O plus que eu vou falar para vocês, e aí não adianta eu só falar o que é o plus, para vocês realmente encontrarem esse caminho do sucesso, seja em depilação ou seja em qualquer atividade, mas no meu caso foi depilação, que foi o que eu escolhi para atividade, para minha atividade quando eu estava naquela situação que vocês conhecem, né? Passaram-se anos, né? Eu fui só desenvolvendo, crescendo na minha área, né, em depilação. Lá na minha casa eu tinha dado tão certo que em algum momento chegou uma pessoa que disse para mim assim: Delma, você não pode ficar com esse conhecimento escondido aqui. A gente precisa levar isso para o mundo. Foi isso que essa pessoa falou. E foi quando nós montamos uma sociedade da sala. A Depilite não estava envolvida nessa sociedade. Era uma sociedade de uma sala modelo, né? E aí, nessa sociedade, o que aconteceu? Depois de um tempo, ela gostou, eu comecei a dar o treinamento para as meninas, e aí dando o curso, treinando, deixando elas afiadinhas com aquelas técnicas que eu desenvolvi, que eu criei, e com o método MP, né, o programa MP, o método pincel. E aí a gente percebia que ela desenvolvia aquele trabalho igual ao que eu fazia. Então, quando a cliente vinha e depilava com elas, não tinha nenhuma reclamação, estava tudo dentro do padrão, tudo bonitinho. E aí, depois de um tempo, ela quis comprar a minha parte. Para mim foi ótimo, porque eu comecei a ter aquele desejo de desenvolver esse trabalho na Depilite. Então, quando ela quis comprar a minha parte, foi assim uma resposta para aquilo que eu desejava tanto. E aí eu comecei todo um processo, né, de trabalho de marketing digital, que é esse que a gente está fazendo agora. Então, gente, nesse caminho eu descobri uma coisa que é o que eu vou falar para vocês agora, que se chama Mindset. Escreve MIND7 com T mudo. Mindset. O mindset é a nossa mentalidade. E eu descobri que eu tinha uma mentalidade, são 2 tipos de mentalidade. Presta bastante atenção nessa parte, porque essa parte vai ajudar muito vocês, tá? São 2 tipos de mentalidade que o ser humano tem. Então,
uma das mentalidades, se você descobrir que você tem essa mentalidade, você vai descobrir o motivo pelo qual você não cresce, não desenrola naquela atividade que você escolheu para fazer, que é o mindset fixo. Quando o mindset é fixo, quando a sua mentalidade é mentalidade fixa, você pode escolher o que você quiser para fazer, que você não cresce na vida. Nossa, Delma, agora você acabou comigo, porque como que vai ser se eu descobrir que eu tenho essa mentalidade? Tem uma notícia boa para você. Dá para reverter a situação. Então, quando você descobre que você tem a mentalidade fixa, você tem como reverter, mas você precisa querer, tá? E tem a outra mentalidade que naturalmente faz a pessoa desenrolar na vida, faz a pessoa crescer naturalmente, que ela se chama mindset de crescimento progressivo. A pessoa cresce progressivamente, ela não para de crescer. Na vida dela, no desenrolar da vida dela, ela vai crescendo naturalmente. E agora eu vou falar para vocês, porque não dava para falar tudo, eu escolhi 4 características, eu vou passar aqui para vocês. Eu escolhi 4 características para você identificar se você tem um mindset fixo ou se você tem um mindset de crescimento progressivo, tá? E aí, se você tiver o fixo, eu já vou dar algumas dicas para que você saia do fixo, tá bom? Olha só, quando eu fui fazer uma live uma vez, uma depilação de pele sensível, eu fui fazer com uma modelo bem branquinha para poder mostrar que a pele não iria ficar vermelha após a depilação. E aí, o que acontece? Quando eu fui fazer essa depilação, que essa modelo chegou, na hora que ela chegou, eu tava assim, ó, tremendo. Aí ela disse para mim, Delma, tá tudo bem? Eu disse assim, tá, não se preocupa que eu fico assim antes da live. Hoje é menos um pouco, tá? Mas eu sempre tremia muito antes de começar a live. Quando ela chegou, o que aconteceu? A energia caiu, porque assim, era na hora que nós começamos a live, nós com tudo prontinho para poder fazer a filmagem, a energia aqui deu um pane e apagou tudo. Como o celular não dependia de energia, o celular ficou ao vivo e o YouTube caiu tudo. Só que como a internet depende da energia, aí depois apagou do celular, porque daí eu tava sem internet, daqui que veio, né, os móveis dados móveis, aí que aconteceu? Caiu tudo. Quando você tem o mindset fixo, numa situação dessa, o que você faz? Ah, já caiu mesmo? Não, agora não vou, deixa pra lá, a gente faz outro dia, é assim que a gente faz. Eu falei, o quê? E olha, eu vou confessar uma coisa pra vocês, tá? Eu tinha o meu mindset fixo. Eu buscava as coisas mais fáceis, eu gostava da minha comodidade, eu não queria abrir mão do meu conforto, né? Eu vou explicar isso para vocês vão entender direitinho. Essa live caiu e eu falei assim, não é possível, com tudo pronto para começar, eu falei, eu vou começar do zero, nem que não tenha ninguém nessa live. E aí eu peguei, voltou a energia, eu liguei tudo de novo, fiz lá, entrei no YouTube, porque é assim, quando você tá ligando o notebook, dá vontade de desistir, porque quando você tá na pressa, parece que aquilo não anda, é uma coisa terrível. E aí, resultado, eu iniciei tudo do zero e fiz uma live perfeitinha. Quero que vocês anotem aí que eu vou falar agora as características de um mindset fixo. Quando você tem mentalidade fixa, você não consegue prosperar. E aí você precisa reverter isso para você conseguir prosperar. Senão não prospera, não vai para lugar nenhum. Você monta todo negócio que você monta, você para no meio do caminho, porque você já tem essa característica de deixar as coisas pela metade, tá?
E quando você identifica que você tem um mindset de crescimento progressivo, isso é maravilhoso. Porém, presta bastante atenção, não vai se acomodar porque eu identifiquei que eu tenho um mindset de crescimento progressivo. Mas acontece que o ser humano ele se acomoda. Quando você tem o mindset de crescimento progressivo, dá para você potencializar e crescer muito mais rapidamente, tá bom? Então, pessoal, olha, a primeira coisa, tá com caneta e papel aí? Primeira coisa para você saber se a sua mentalidade... Gente, por que mentalidade foi o plus? Por que mentalidade foi o ponto culminante para eu poder alavancar o meu negócio? Porque, gente, se eu não tivesse mudado a minha mentalidade, eu não teria acreditado tanto no meu negócio. Eu não teria acreditado tanto que ia dar certo. Então, a mentalidade antes do foco, a mentalidade antes do marketing, a mentalidade antes de todas as coisas que faz a gente crescer, porque não pode ser uma coisa só, né? Ela é fundamental. Você pode fazer um marketing, você pode ser dedicado, você pode ter foco, mas se no primeiro obstáculo você desanimar, não tem como você ir para frente assim. Vocês estão conseguindo entender? Eu agora vou passar a característica para você identificar se você tem um mindset fixo, ou seja, a mentalidade fixa, aquela que não te ajuda a prosperar, ou se você tem a mentalidade de crescimento progressivo, aquela que te ajuda naturalmente você prosperar. Primeira característica que você precisa saber se você tem a mentalidade fixa ou de crescimento progressiva. Aí eu vou te perguntar, a palavra desafio. Quando surge um desafio para você, como que você faz quando surge o desafio? Você foge do desafio, você desanima ou você gosta de um desafio? Agora eu vou contar uma historinha rápida para vocês. Isso é um estudo, presta atenção, gente. É um estudo de uma faculdade aí muito bem conceituada. Eles estudaram os alunos, as crianças, com jogos de montar, sabe aqueles quebra-cabeças? Então, eles descobriram que quem tinha a mentalidade fixa, quando pegava um desafio, na hora de montar o quebra-cabeça, quando ela pegava que era muito difícil, eles abandonavam aquilo. E quando uma criança de mentalidade, de crescimento progressivo, pegava aquele quebra-cabeça que era muito fácil, ele desanimava, ele queria um mais difícil. Então, isso, quando você, diante de um desafio, né, você se desanima, isso é uma característica de uma mentalidade fixa. Esse tipo de mentalidade não vai te ajudar a prosperar. Então, presta atenção, porque você pode reverter essa situação buscando enfrentar esse desafio, tá bom? A outra característica que pode mostrar que você tem uma mentalidade fixa, qual que é? Diante de um obstáculo, e aí não tem nada a ver com desafio, o obstáculo geralmente é um problema que aparece para você, tá? Diante de um obstáculo, o que você faz? Ele te tira a energia, você fica querendo desistir por causa de um obstáculo, ou ele te enche de energia e você fala não. Aí quando eu falei que a resiliência estava diretamente ligada, é por isso, porque a pessoa é resiliente, é assim, a vida tá dando pancada nela e quanto mais ela apanha da vida, ela se sente mais forte. Essa é uma pessoa resiliente. Quando você é resiliente, você tem uma mentalidade de crescimento progressivo. Você tem toda a possibilidade de montar um negócio e ir para frente, ninguém te segura. Você tá entendendo? Quando eu descobri, gente, que eu tinha a mentalidade de crescimento, eu tinha a mentalidade fixa, vocês não têm noção do tanto que eu lutei para poder sair dela.
Uma das coisas que eu comecei a fazer foi acordar às 5 da manhã para poder educar o meu cérebro. Eu sempre gostei de dormir um pouco mais, acordava umas 8 da manhã. Eu comecei. O que mudou, começou a mudar a minha mentalidade foi o livro que eu já falei para vocês aqui, 3 livros que mudaram a minha vida. Um deles foi O Milagre da Manhã. Muita gente já começou a ler esse livro porque eu falei, o Milagre da Manhã mudou minha vida. Mudou tudo, porque eu comecei a seguir o passo a passo do que eles ensinavam lá. E uma das coisas era acordar às 5 da manhã para poder educar o meu cérebro. Diante de uma dificuldade, se você desanima, ai não, já tá dando tudo errado, não quero mais, não quero mais, vou parar. Quando você quer desistir por causa de um obstáculo, a sua mentalidade é uma mentalidade fixa que não te ajuda a ir para frente, tá? Não te ajuda a prosperar no seu negócio. E a primeira coisa para que você possa realmente se dar bem no seu negócio é você ter uma mentalidade de crescimento progressivo. O bom disso é que você pode mudar isso. Porque se você não pudesse mudar isso, aí eu ia dizer para você, desiste que você não tem como mudar, tá? E uma coisa que você tem que ser muito sincera com você mesma é na hora de responder essa pergunta que eu tô te perguntando. Por quê? A probabilidade do nosso cérebro de responder aquilo que a gente gostaria de ser é muito grande. Imagina que você gostaria de ser, aí você fala assim, não é isso que eu sou, mas na verdade é isso que você gostaria de ser. Então você precisa ser muito sincera com você mesma, né? Para que você consiga reverter essa situação. Senão o seu negócio não vai para frente nunca. Então você tem que parar e analisar quantos problemas que surgiu que eu desanimei, né? Aquela situação que aconteceu que me deixou para baixo, né? Será que eu sou realmente a minha mentalidade é mentalidade fixa ou será que é de crescimento progressivo? E aí, se você colocar essas questões, se diante de um desafio você se desanima, é mentalidade fixa. Se diante de um obstáculo ou um problema, vamos imaginar, vocês já viram aquela série que, eu não vou lembrar o nome de série, é terrível, né? Eu sei que ela montou um negócio, isso no Rio de Janeiro, essa série a Tatinha vai saber responder que ela é doida com série aí. No Rio de Janeiro, essa moça, na época que mulher não montava negócio, porque mulher tinha que ser submissa, o que aconteceu? Ela montou um bar lá no Copacabana, no bairro Copacabana de Rio de Janeiro. Ela alugou aquela casa que ela podia alugar, estava toda detonada a casa, ela foi lá junto com uma amiga e elas mesmas fizeram uma reforma na casa. Quando foi para abrir a casa, que seria um sucesso, deu uma chuva, a água invadiu toda aquela área, invadiu mesmo e foi lama para tudo que é lado e detonou com o local que elas tinham feito de tudo para abrir naquele dia. E essa moça, ela ficou arrasada, porque ela tinha investido todo o dinheiro dela, já estava tudo lá, não tinha como ela começar do zero mais. Ela pegou o carrinho dela e voltou para casa dos pais. Quando chegou lá, a mãe incentivou ela a voltar. Ela voltou, procurou essa amiga e elas colocaram de novo o negócio e foi um sucesso esse bar no Copacabana, o bairro Copacabana. Olha, a Veríssima deve conhecer essa história, né, Veríssima? Você é do Rio de Janeiro, é maravilhosa essa história. Então, gente, o que aconteceu? Agora vamos falar outra característica para você identificar. Você tem a mentalidade fixa ou a mentalidade de crescimento progressivo? Vamos lá. Quando se refere a esforço, presta atenção, tá? Quando se refere a esforço, você opta pela lei do menor esforço ou você opta pela lei do maior esforço? Você entende que você se esforçar faz parte do processo e aí você se dedica a se esforçar mais. Vou dar um exemplo para você, tá? Vou dar um exemplo. Eu tenho um irmão
que morou comigo há um tempo. E quando ele ia esquentar um leite, uma coisa assim, o que ele fazia? Ele tinha que colocar 1 minuto e 30, 1 minuto e 30. Mas ele para economizar, ele fazia assim, ele apertava o 1 e 11. 1. Só para, eu falei assim, mas por que você aperta só 1? Ele falou, é mais fácil. Aquele 1 e 11 não aquecia o suficiente o leite que ele ia tomar. Mas só para economizar tempo, ele apertava 1. Então, isso era a lei do menor esforço. Na época, eu não entendia nada disso, tá, gente? Isso foi cair a ficha muito depois. Gente, eu consegui crescer porque eu mudei minha mentalidade. Eu mudei o meu mindset que era fixo, eu passei ele para crescimento progressivo. Por isso que eu consegui faturar R$ 6.500 com 3 meses de depilação que eu estava fazendo. E aí eu fui buscando entender o porquê que muitas depiladoras, com todas as características de qualidade que elas precisam para crescer, elas não cresciam. Porque, na verdade, eu vou falar uma coisa para vocês e vocês analisem se é isso que acontece com vocês ou não. Olha, nos meus 10 anos de estudo, eram 10 anos de estudo, né, sobre o comportamento das depiladoras, eu identifiquei 98% das depiladoras não acreditam no próprio negócio delas. Elas não acreditam no próprio negócio delas. Tem um porquê aí, tá? Mas uma das coisas que pega para elas é a mentalidade. Porque a mentalidade dela é fixa. Ela acha que o negócio de depilação, porque ele não vai para frente, ela tem que fazer uma faxina e faz depilação, ela tem que trabalhar numa empresa, mas no fim de semana ela faz depilação. Ela não acredita que ela se dedicando, focada ali no negócio dela, ela não acredita que vai crescer, que ela vai ter um salário tão satisfatório que ela não vai precisar trabalhar em outra coisa, fazer outro tipo de bico para poder dar certo. Vocês estão entendendo, gente? Então, quando o esforço, eu busco a lei do menor esforço, o que acontece? Pode ir observar que você tem uma mentalidade fixa e não de crescimento progressivo. Agora eu vou contar outra história para vocês verem se você tem essa mentalidade ou não. Presta atenção. O meu outro irmão, que é o meu sócio hoje, a gente fazia muita entrega aqui em Indaiatuba e ele que dirigia. E aí sempre a gente ia entregar para algum cliente que a gente já sabia mais ou menos onde que era o caminho. Aí dizia assim, não, hoje eu vou por outro caminho. Aí aquele caminho, eu sabia que se fosse naquele caminho ali, a gente ia chegar rapidinho no local. Mas não, ele queria ir por outro caminho. Eu disse, mas se você já conhece esse caminho, por que você vai por outro? Ele disse, a gente precisa saber outros caminhos. Vai que uma hora esse caminho aqui dá um problema, a gente tem uma alternativa. E eu ficava pé da vida, porque eu queria, na verdade, chegar mais rápido, para poder voltar mais rápido, enfim. Para a minha comodidade, eu queria que ele fizesse o caminho que nós já conhecíamos, mas ele não, ele ia pelo caminho que ele não conhecia. Não, vou tentar ir por aqui, porque eu acho que por aqui também dá certo. Qual que é o normal, o natural que a gente faz? Não é buscar a facilidade? Esse é o nosso cérebro, é o cérebro do ser humano. Existe um estudo de neurociência que estuda o comportamento humano. E aí, quando você passa a conhecer você consegue se mudar. E aí você consegue, assim, deslanchar. Tem hora que você passa anos do mesmo jeito, mas quando você descobre que você está numa frequência, a chavinha não virou, a chavinha do cérebro não virou, quando você descobre que ela não virou e que você vira a chavinha, você vai muito rápido. É muito rápido que você vai. Então, vale a pena, gente, presta atenção no que eu tô falando para vocês. Vale a pena você investir em conhecimento, tá? E quando eu falo para você, leia livros
que vão te abrir uma mente, vai te abrir um leque. Não é por acaso, gente, é porque isso aconteceu comigo. De verdade isso aconteceu comigo, entende? Eu passei uma vida inteira sem gostar de leitura, porque lá na minha infância, uma professora que colocou na cabeça dela que eu que tinha jogado um papel nela, sei lá, jogado um papel na sala, na hora que ela virou, eu acho que estava ajeitando meu cabelo, abaixei a mão, ela achou que eu que tinha tirado aquele papel. E aí, sabe o que ela fez? Ela passou um livro para eu ler. Eu com 9 anos de idade, ela passou um livro de castigo. Então, esse foi o ponto negativo. Eu não tinha idade para fazer aquela leitura, mas ela achou que ela ia me ajudar. Ela falou assim, eu vou educar essa criança, eu vou passar um livro para ela ler. E aí, eu achei muito injusto ela fazer aquilo comigo. Por quê? Porque não tinha sido eu que tinha jogado aquele papel. E como essa professora era a tia da pessoa que tinha feito essa malineza, digamos assim, o que aconteceu? Ninguém teve coragem de falar para ela, olha, foi fulana, não foi a Delma, foi a outra fulana. E aí, eu tive que fazer a leitura de um livro, um livro maravilhoso, mas que não era adequado para a minha idade, que eu tinha 9 anos na época, era letrinha muito pequenininha. Esse livro chama O Ateneu, é um livro de Machado de Assis, né? E eu senti muita raiva de ter que fazer aquela leitura com aquele livro que para mim era muito grosso, com as letrinhas muito pequenininhas, e aquilo me travou para a leitura. Se eu tivesse levado para o lado positivo, eu tinha feito aquela leitura de bom grado, eu tinha dado o meu máximo para fazer o melhor, mas eu fiquei com raiva. E aí eu tomei raiva da leitura. Eu passei muitos anos sem ler e eu sei o tanto que isso me prejudicou. 4 coisas que mudaram a minha vida. Uma delas foi a leitura, gente. Não tem como, presta atenção. Você só está onde você está hoje porque você não tem suficiente maior para estar num lugar mais, digamos, numa posição mais elevada. A gente só consegue mudar de posição, elevar a nossa condição quando a gente eleva o nosso conhecimento. Isso é fato, não sou eu que estou dizendo. São todas as pessoas bem-sucedidas. Quando você vai olhar, essa pessoa acorda cedo para fazer a leitura. Eu já falei para vocês uma dica, ó. Delma, acorda 8 horas da manhã, acorda 7, 30 minutos você dedica à leitura. Escolha um livro qualquer, porque ele vai abrir a sua mente. Pega aquele assunto que você mais gosta. E aí não vale a Bíblia, tá? A Bíblia é obrigação de todo mundo ler, tá? Tem uns que lê, tem uns que não lê, mas Bíblia é obrigação. Ah, eu leio a Bíblia, todo dia eu leio um trecho da Bíblia. Não vale. Tem que ser história, a história do começo ao fim de um outro livro. A Bíblia, você está alimentando seu espírito, né? Sua religião está alimentando seu espírito. Não estou falando de religião aqui, tá? Estou falando de Deus. Deus é maior do que tudo, mas presta atenção, a outra sabedoria você precisa. Se você não aumentar seu conhecimento, não tem condição de você sair de onde você está, tá bom? Então vamos lá, tem mais uma aqui, tá? Então quando você perceber que você está indo pelo caminho mais fácil, force você a ir pelo caminho mais difícil. Se você tiver tempo, tá? Porque tem hora que você tem ali o tempo determinado. Última coisa, eu falei do esforço, a última coisa é a crítica. Como que você lida com a crítica? Presta atenção. Se quando você recebe a crítica, você já rebate, ou seja, ou você justifica, não, eu não fiz isso, por aquilo, não entrou. A crítica não entrou. Aí não te ajuda, é mentalidade fixa. Agora, se você recebe uma crítica, presta atenção, se você recebe uma crítica, em vez de rebater a crítica, mesmo que seja numa boa, ah, não, isso aí eu não fiz, por aquilo, e fica justificando, tá?
Quando você fica justificando é porque sua mentalidade é fixa. Aí não tem como entrar nenhum conhecimento por meio dessa crítica. Ela pode vir pesada para você, mas muitas vezes é essa pesada que vai te ajudar. Então, quando você recebe uma crítica, que você, em vez de responder ali na lata, você para e vai refletir, essa postura é de uma mentalidade de crescimento progressivo. Aí você tem condição de crescer. O que a mentalidade de crescimento progressivo faz? Ela escuta, às vezes fica com raiva lá por dentro, mas não fala nada. Ela escuta, passa raiva, ó, tranca os dentes e aí ela vai refletir, ela vai dizer o que eu tenho que fazer para não receber mais essa crítica. Essa postura é de uma mentalidade de crescimento progressivo. Quando você justifica, não entrou. O conhecimento não entra. E aí você fica brigando com aquilo que é para entrar. É como um remédio. Eu vou colocar o remédio aqui na minha boca. Mas antes de tomar água, eu vou cuspir o remédio. Quando eu justifico, eu joguei fora aquele remédio que eu precisava para desenrolar minha vida. Tá dando para entender, gente? Aí, se você jogou fora o remédio, você não vai crescer. É cruel, porque a gente apanha da vida porque a gente não aprende. Gente, eu espero muito ter ajudado vocês com esse conteúdo. Eu espero que vocês tenham gostado.